A insônia é um dos transtornos do sono mais comuns, mas é preciso entender bem o que é insônia. Existe uma diferença entre insônia e privação do sono. As pessoas normalmente confundem esses dois aspectos. Insônia é uma coisa, privação do sono é outra. Então, quando uma pessoa tem privação de sono, significa que ela tem capacidade de dormir, mas ela não se dá a oportunidade adequada para dormir. Isso significa que pessoas privadas de sono conseguiriam dormir se proporcionassem as condições adequadas ao sono. A insônia é o contrário disso. Sofrer de insônia é ter uma capacidade inadequada de gerar o sono. As pessoas com insônia oferecem a si mesmas a oportunidade de dormir, mas não conseguem dormir. A privação do sono é muito comum no mundo moderno, tanto quanto a insônia. Só que são coisas diferentes. Estar privado de sono não é o mesmo que insônia. Até porque a privação do sono é muito comum na idade moderna. Algumas pessoas têm problemas para dormir devido a questões profissionais, questões pessoais. Mas quando essa fase difícil passa, essas dificuldades amenizam, a pessoa consegue voltar a dormir normalmente. Quem tem insônia não consegue gerar o sono, é diferente. A insônia verdadeira, ela é chamada de insônia crônica. Existem alguns fatores presentes que deixam bastante claro a condição de insônia crônica verdadeira. Veja bem, em primeiro lugar, a insônia está ligada a fatores internos inerentes ao indivíduo e também a fatores externos, que se referem ao meio onde a pessoa dorme, ao meio que essa pessoa convive. E a verdadeira insônia, ou a insônia crônica, acomete uma pessoa 3 vezes por semana ou mais por pelo menos 3 meses, onde essa pessoa passa por uma condição profundamente debilitante de não conseguir gerar o sono. Ela vem associada a uma angústia psicológica muito potente, com várias deficiências diurnas, como sonolência, falta de concentração, flutuações de humor, desatenção, falta de produtividade, entre outras questões que afetam substancialmente a vida da pessoa. É também preciso separar um outro detalhe, que a insônia em si ela pode ter relação com transtornos mentais. Muitas doenças psiquiátricas têm a insônia como comorbidade. No entanto, pessoas que não têm transtornos mentais, que não têm distúrbios psiquiátricos e que têm um problema de gerar sono, incluem-se num diagnóstico apenas de insônia crônica. E ela pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, existem pessoas que não conseguem pegar no sono, têm uma grande dificuldade de pegar no sono. Em outras pessoas, ela se manifesta na forma de a pessoa acordar e não conseguir mais voltar a dormir. E uma outra forma também de manifestação da insônia é que as pessoas acordam cedo demais e sentem que poderiam permanecer muito tempo ainda dormindo, mas simplesmente não conseguem mais. Então, se você tem alguma dessas características várias vezes por semana, por pelo menos 3 meses, é interessante que você comece a cogitar, buscar ajuda. Isso pode ser uma insônia crônica. Mas o que causa a insônia? Bom, em primeiro lugar, a insônia é mais comum em mulheres. Estima-se aí que 1 em cada 10 pessoas sofre de insônia. Essa epidemiologia pode até estar subestimada. Podem haver mais pessoas com insônia. O diagnóstico não é, às vezes é difícil de ser fechado. Mas, enfim, as causas da insônia estão ligadas, em parte, à hereditariedade, em menor escala, em torno de 30% a 40%. A hereditariedade influencia, mas, na maioria das vezes, as causas são não hereditárias. São ligadas a fatores psicológicos, a fatores físicos, a fatores médicos e a fatores ambientais. Por isso que nós separamos em fatores internos, aqueles inerentes à pessoa, que estão dentro da pessoa, e fatores externos, ligados ao ambiente que a pessoa dorme. Por exemplo, excesso de iluminação, excesso de ruído, excesso de temperatura, como também hábitos comportamentais prejudiciais, como o uso de álcool, uso de cafeína, nicotina, o tabagismo, tá ligado à insônia, a nicotina é um estimulante. Então, esses são fatores externos que precisam ser de alguma forma controlados. Naqueles fatores internos que estão dentro da pessoa, existem doenças que provocam insônia, por exemplo, a doença de Parkinson é uma delas. Existem medicações que as pessoas tomam para outros problemas e cujo efeito colateral pode ser insônia ou dificuldade de dormir, mas a principal causa é psicológica. E aqui eu quero a sua atenção. Existem 2 gatilhos psíquicos principais que desencadeiam a insônia. O primeiro deles, preocupações excessivas que produzem um temor pelo futuro. E o segundo, angústia emocional ou ansiedade excessiva. E essa é uma característica do mundo moderno, onde as demandas digitais nos deixam superconectados o tempo todo a dispositivos eletrônicos, tendo que dar respostas imediatas, recebendo cobranças, o que acaba aumentando a ansiedade e as preocupações. Aí quando a gente vai para a cama, a gente ainda fica refletindo e pensando sobre todas essas demandas. Não existe coisa pior para o sono do que esse tipo de comportamento. Ir para a cama e ficar pensando no que você precisa fazer outro dia, nos prazos que você precisa cumprir, é uma receita para não dormir de jeito nenhum. Ainda mais se você tem tendência a ter dificuldade para dormir. Se você fizer isso, você não vai conseguir desligar esses mecanismos emocionais que nos deixam mais ansiosos.
E nós hoje fazemos parte de uma sociedade da exaustão, onde objetivos, metas, sonhos, cobranças acabam produzindo no nosso organismo uma série de eventos biológicos que nos causam maior agitação emocional. Isso ativa em nós um mecanismo chamado de eixo do estresse. Esse eixo do estresse ele é muito útil na nossa vida. No entanto, quando ele fica continuamente ativado, ele impede que um ambiente propício ao sono se instale. O eixo do estresse é aquele que prepara o nosso corpo para enfrentar desafios. Mas após ter enfrentado esses desafios, é necessário que a gente desligue esse mecanismo para ficar receptivo ao relaxamento e ao sono. Se a gente mantém esse sistema ativo continuamente, ele libera no nosso corpo substâncias avessas ao sono, como cortisol e adrenalina, que são neurotransmissores e hormônios excitatórios, importantes para os nossos objetivos, mas que precisam sair de cena para que o índice metabólico do nosso corpo amenize. E outras substâncias que preparam o cérebro para o sono entrem no jogo para causar indução ao maior relaxamento. Eu vou dar só um exemplo aqui. O nosso corpo ele precisa baixar a temperatura para dar início aos processos do sono. O eixo do estresse aumenta a temperatura do corpo pela aceleração do metabolismo. Outra questão, quando a gente vai dormir, a gente precisa diminuir a frequência cardíaca, diminuir a frequência respiratória, baixar a pressão arterial para ir relaxando aos poucos. E aí veja bem, o eixo do estresse ele favorece a síntese de adrenalina, que faz exatamente o efeito contrário. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e a pressão arterial, suprimindo qualquer chance de um relaxamento saudável. Portanto, uma mente errante, agitada emocionalmente, não consegue se render ao sono. E quando se rende, o sono é agitado, fragmentado, com diversos despertares e às vezes as pessoas não conseguem mais voltar a dormir. Por isso, o tratamento padrão ouro para a insônia, identificado esses fatores, é trabalhar para alterar o modo de funcionamento do cérebro, afastando ele gradualmente do eixo de estresse continuamente ativado para favorecer o seu desligamento. Uma das recomendações é relaxar ao chegar em casa, abandonar um pouco aí os dispositivos eletrônicos que ficam nos estimulando, com demandas de trabalho, demandas pessoais. É necessário iniciar um processo de relaxamento, ambientando o organismo a baixar o índice metabólico, a reduzir a velocidade do estresse cotidiano. Existem vários métodos e técnicas que são usadas para esse fim. O nosso perfil tem algumas. Você deve procurar. Muitos desses recursos estão disponíveis e de fácil acesso. Todos eles favorecem a indução do sono. Evite o uso de medicações para dormir. As medicações devem ser usadas só em último caso, porque não são favoráveis à arquitetura de um sono saudável. Espero que eu tenha contribuído para você dormir melhor. Mais informações você encontra nos nossos perfis e um grande abraço.